você que está vendo agora, boa tarde você que vai ver depois, boa noite, aqui é Milton Neri, na ADH TV Brasil, e diferentemente do normal, que a gente aborda programa Turismo e Debate Brasil, a gente quer falar um pouco mais de economia, especialmente para São José dos Campos, para o Vale do Paraíba, o estado de São Paulo, decorrente desta situação de taxação que vem aí, 50% dos Estados Unidos nas exportações brasileiras. E cabe aqui uma reflexão, que a resposta não é muito fácil. Eu estou buscando, alguns dizem, não consigo esse dado. Qual é o PIB da Embraer no PIB de São José dos Campos? Eu, inclusive, gostaria de ouvir o prefeito de São José dos Campos com relação à economia, com esse impacto que vai ocorrer de maneira muito forte na Embraer. Não há esse dado não está apurado de maneira fácil em qualquer lugar. E aqui a gente faz uma reflexão, né? Provoca uma reflexão, convida você de São José dos Campos, você aqui do Vale do Paraíba, né? Você aqui de São José dos Campos, vir participar. Você trabalha na Embraer? Você trabalha na prefeitura? Onde você trabalha? Como é que você pode colaborar para que a gente estabeleça um debate sobre a economia de São José dos Campos, nesta circunstância de uma taxação às exportações que virão, inevitável. De antemão, eu cito, de um modo geral, o Brasil, de um modo geral, os empresários querem responder a essas exigências dos Estados Unidos com uma negociação de tarifa, meramente. E a coisa não é isso. Há uma questão que os empresários fingem que não existe, não querem abordar, que é a questão política do Brasil. Mas tão dramática que a gente vê, a perda de liberdade, a infração aos direitos humanos, direitos naturais da vida do cidadão, e você não pode, vai ter todo mundo uma perda muito grande. Você não pode fazer de conta que não está acontecendo. Eu falo, me referindo aos empresários do Brasil, dos mais diversos setores. A gente pode citar, por exemplo, o estado da Bahia. 30% da economia da Bahia depende das exportações. A Minas Gerais, por volta de 25%. Olha que o PIB de Minas é bem maior do que a Bahia. Minas Gerais, por exemplo, com o café representando o item 1 das exportações, como é o item 1 das exportações brasileiras. Então, a gente não sairá dessa situação, que é uma situação grave, preocupante, com discussão meramente dessa taxa e uma negociação de governo com os empresários. A gente vive, parece que vive no mundo da lua, né? Então, assim, o que o empresário gosta é do faturamento, manter o faturamento, mas ele pouco se importa com a realidade do Brasil. Houve um tempo que a Fiesp foi decisiva, era decisiva no impacto, na influência da condução da economia brasileira. Desapareceu isso. A Fiesp, a Firjan, e as outras instituições empresariais, todo mundo no silêncio. E essa conta chegou, vai chegar para os empresários, e o Brasil não vive de... A vida do Brasil não é a vida dos empresários, é a vida do cidadão brasileiro que está pagando a maior conta dessa situação toda que a gente vive. Raramente eu abordo essa questão aqui, mas a situação é muito grave. O que vai acontecer e a incapacidade desse governo negociar, atender, né? Ele está se colocando numa situação de igualdade, e é isso aqui, ó. O Brasil é isso aqui em relação aos Estados Unidos, na economia, na indústria, na defesa, em tudo, em tudo. Estados Unidos com 33 ou 34 trilhões de dólares de PIB, de geração de negócio, de emprego e tudo mais, o Brasil com 2, 3. O que somos, né? O que a gente é na fila da padaria, né? Se a gente fizer esse embate irresponsável que está sendo alimentado com os Estados Unidos. Então, eu volto à questão. São José dos Campos, você já se respondeu, São José tem que se mobilizar, tem que ter essa resposta, né? São José não vive só da Embraer, certamente, é uma cidade com 730 mil habitantes, um orçamento de 4,3 bilhões, né? Talvez o quarto ou quinto orçamento do estado de São Paulo, mas a Embraer é muito expressiva. A gente tem dados aqui, vamos colocar, vamos fazer uma extensão desse debate. Uma pesquisa rápida, né?
a gente chega a números imprecisos, mas assim eu estou aqui com uma fonte que diz assim: a Embraer tem uma participação relevante e dominante na economia de São José dos Campos. Isso é inegável, todos sabemos. A estimativa sugere que a contribuição direta e indireta da Embraer no PIB municipal esteja provavelmente na faixa de 10% a 20% anualmente nos últimos 5 anos. Então, tudo isso aqui é conjectura, não há dados precisos. Os anos recentes, como 2023 e 2024, essa participação tende a ter ficado ou vai ficar entre 15% e 20%, impulsionado pelo aumento das exportações e das receitas da Embraer. Até agora, até antes de tudo isso acontecer, essa era a referência. Outro número relevante: em 2024, o setor aeroespacial representou 74% das exportações totais do município de São José, com cerca de 2,7 bilhões de dólares, sobre um total de São José dos Campos de 3,6 bilhões. Né? De janeiro a junho agora, aviões representam 48% das exportações totais de São José dos Campos e 92% das exportações, e desses aí, 92% exportações para os Estados Unidos. Então está na hora de abrir esse debate, está na hora de um relacionamento da Embraer, a meu ver, melhor com a comunidade de São José dos Campos, com a sociedade de São José dos Campos. Então, todos se vangloriam da Embraer estar em São José dos Campos, mas é preciso que haja uma interação. Na minha maneira de perceber, estou falando como comunicador, como um joseense, família nossa, a família Nery, 54 anos em São José dos Campos, e começou com toda essa história de participação e envolvimento com o CTA, Centro Técnico Aeroespacial, com a própria Embraer, né? O primeiro bandeirante decolou em 68, 3 anos depois estávamos chegando em São José dos Campos, a família Nery, meu pai transferido da base aérea de Natal para São José dos Campos. Então aqui nesse domingo, nós viemos aqui propor que a comunidade, a sociedade de São José dos Campos se manifeste, procure ter essa curiosidade, porque o impacto vai ser relevante, a gente está vendo aqui pelos números, e é motivo de todo um questionamento, de um debate. Prefeito municipal, Anderson Farias, te fiz o convite, não tive ainda a resposta. Como é que é? Qual a percepção do prefeito de São José dos Campos com relação a esse cenário como um todo? O próprio governo do estado, o vice-governador, que foi prefeito em São José, tem berço eleitoral em São José dos Campos, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, como é que é o contexto, a leitura com relação a esse cenário de muito impacto na economia de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. Então ficamos por aqui provocando o debate, queremos incentivar esse debate sobre o impacto dos 50% impostos pelos Estados Unidos na economia de São José dos Campos, do Vale do Paraíba e do estado de São Paulo. Então ficamos por aqui, aguardamos suas manifestações. Um abraço, depois a gente volta.